É uma alegria muito grande tê-los aqui, nesse nosso começo de trabalho aí, nesse começo de ano. Vou baixar um pouquinho mais o volume lá para não fazer tanto. A nossa intenção, quando foi... Deixa eu baixar só um pouquinho, senão fica muito dando microfone. A nossa intenção era retornar com esse estudo que nós tínhamos aí já antes da pandemia, né? Sobre o Livro dos Espíritos. E daí, conversando com o pessoal aí, entre nós dar continuidade àquilo que a gente tinha parado há uns 4 anos atrás, a gente resolveu fazer desde o início de novo, né? Que é para aproveitar as pessoas que estão chegando agora, né? Para também seguindo um cronograma que todo mundo possa entender, né? Então vamos lá. Eu estou esperando ela só terminar as assinaturas para a gente fazer uma oração e começar a trabalhar. Esse nosso encontro aí vai ser no máximo 35 minutos, tá, gente? Das 7 horas, hoje nós estamos começando 2 ou 3 minutos mais atrasados, mas a ideia é começar às 19 horas certinho já, e até às 19h35, 19h40 no máximo, né? Que é o que a gente suporta, né? Em termos de estudo um pouco mais aprofundado. Então vamos lá, vamos pedir para que a espiritualidade da casa, nesse momento, nos receba nesse local com muito carinho, com muita gentileza, que nos deixe e nos proporcione entrar no conhecimento mais profundo sobre a realidade humana. Pedimos para que os nossos mentores, guias, estejam presentes, para que a gente possa ter uma compreensão, um entendimento melhor do que vamos estudar hoje. E assim, em nome de Jesus, que comanda todos os processos de educação evolutiva nessa terra, e em nome do nosso Criador, nossa fonte geradora, nós pedimos as bênçãos para iniciar um trabalho de estudo do Livro dos Espíritos. Que assim seja. Muito bem, gente. Então, para quem já trabalhou aqui comigo, já estudou comigo, sabe que eu gosto muito que as pessoas falem. Quem é que não gosta, né? Falar sozinho é uma porcaria. Então, quanto mais vocês compartilharem informações, melhor para a gente poder fazer uma interatividade aqui, né? Então, não se façam de rogados, pelo amor de Deus. Levantem a mão, perguntem, falem, exponham, não concordei, não é assim que eu aprendi, e a gente vai tentar esclarecer, né? Eu estou aqui como um facilitador, como eu coloquei ali no convite, né? Não sou o dono da verdade, tenho um bom trabalho na doutrina espírita, mas estou longe, meu Deus, muito longe ainda de compreender, olha, 1/3 mais ou menos do que a gente estuda por aí, né? Então, o que eu vou passar para vocês, eu vou tentar ajudar nesse processo de evolução, vamos dizer assim, do conhecimento que a gente está em busca aqui. Primeira coisa que a gente tem que entender é que o nosso processo na Terra, segundo Kardec, ele é bastante simples, porém extremamente complicado. Nascer, morrer, renascer e evoluir sempre. Esta é a lei. Essas 3 fases a gente faz tranquilo, mas essa aqui é a fase mais difícil para a gente, evoluir. Muitas vezes nós perdemos esse processo inteiro por situações que às vezes, por questões de apego, questões materialistas, que é o que justamente a gente vai trabalhar aqui para tirar um pouquinho mais desse peso que a gente carrega todo dia na nossa etapa evolutiva, né? A primeira pergunta que é bom fazer, principalmente para as pessoas que estão entrando agora, conhecendo um pouco do Espiritismo, é o que é o Espiritismo. Antes de entrar no Livro dos Espíritos, eu preciso passar para vocês algum conhecimento
ou explicar um pouquinho do que é o Livro dos Espíritos. Né? Não adianta eu vir aqui com um livro, começar a falar sobre o livro, e vocês não têm nem ideia de onde esse livro apareceu. Né? Seria como se eu fosse falar de Napoleão depois que ele foi general. Tem que explicar como é que esse cara chegou lá, como é que ele foi feito, da onde vem tudo aquilo que está escrito naquele livro. Então, por aí a gente vai começar explicando sobre o Espiritismo, que é a base. O Livro dos Espíritos é a base do Espiritismo. O que é o Espiritismo? O que será que é o Espiritismo? Se a gente fosse perguntar, fazer essa pergunta para todas as pessoas por aí, 99,9% das pessoas diriam o quê? O Espiritismo é uma religião. Não é isso? E é o que vocês têm na cabeça. A grande maioria tem isso na cabeça. O Espiritismo é uma religião. Mas será que o Espiritismo é realmente uma religião? Será que a definição correta do Espiritismo é religião? O Kardec vai dizer no livro O que é o Espiritismo, de 1859, esse é o segundo livro dele. Ele vai dizer assim: as pessoas que só têm conhecimento superficial do Espiritismo são naturalmente inclinadas a formular certas perguntas, cuja solução podiam, sem dúvida, encontrar-se em um estudo simples dele. Porém, o tempo e muitas vezes a vontade lhes faltam para se entregarem a observações seguidas, ou seja, umas observações um pouco mais detalhadas. Antes de aprenderem essa tarefa, muitos preferem mistificar essa doutrina sem saber, pelo menos, do que se trata. E se vale a pena de ocupar-se com tal coisa? Se vale a pena ocupar-se de tal coisa? As objeções nascem, quase sempre, das ideias falsas, feitas, a priori, a princípio, sobre aquilo que se não conhece bem. Retificar essas ideias é prevenir os preconceitos. Tal é o fim deste nosso pequeno trabalho. Essas palavras o Allan Kardec escreveu nesse livro aqui. E eu faço dessas palavras do Kardec as minhas palavras em relação a esse estudo. O nosso objetivo principal desse estudo é desmistificar o Espiritismo. Essa é a primeira coisa. Para que cada vez mais as pessoas comecem a entender que o Espiritismo não tem nada de muito sério. Não tem nada de feitiçaria. Aqui não se busca desagradar ninguém. Aqui a gente busca mostrar às pessoas um caminho, um processo de melhor viver. É isso que a gente vai tentar fazer aqui. Retificar essas ideias, porque tem gente que tem ideias concebidas. Né? Tirar os preconceitos, esse é o nosso trabalho. E é isso que é o Espiritismo. O Espiritismo, ele nasce como uma doutrina filosófica. E quando se fala em doutrina filosófica, parece que a cabeça da gente já não entendeu mais. Filosofia é um troço complicado. O Espiritismo não nasce como uma religião. Embora, olha o Livro dos Espíritos aqui, já com imagens que denotam para nós algo santo, sagrado, trazendo o Espiritismo para dentro de uma religião. Mas ele não nasceu religião. Ele se tornou no caminho um processo espiritualista, mas não nasceu religião. Não nasceu religião. Mas o que é o Espiritismo, afinal de contas? Por que as pessoas dizem que ele é uma religião? Ele é uma religião? A doutrina espírita é uma religião? Vamos lá. Para nós entender o que é uma religião, nós precisamos, para entender se o Espiritismo é uma religião, nós precisamos entender o que é uma religião. E aí fazer uma comparação. Se o Espiritismo é realmente uma religião. Segundo o dicionário, isso aqui é o que se define uma religião. E é por isso daqui que deu uma confusão há umas 2 décadas atrás com o IBGE. Porque a grande maioria das pessoas que se diziam espíritas não havia uma opção entre as religiões espírita. Lá não aparecia espiritismo como religião. Então os espíritas mandavam anotar lá dizia outras opções. Então lá tinha evangélico, luterano, budista, e assim vai. Mas espiritismo não aparecia. E aí os espíritas ficaram um pouco revoltados com o IBGE. Foram dizer, olha,
Vocês precisam ter um pouco mais de cuidado, porque a gente quer mostrar que nós somos espíritas, que a gente é da religião espírita. E aí Ibigé se justificou. Por que que ele não colocou o espiritismo como religião? Ele disse assim: a definição de religião não se encaixa na doutrina espírita. Veja que interessante. O que é uma religião? Uma religião é uma instituição que congrega fiéis seguidores de uma determinada teologia com seus ritos e sacerdotes. Vamos fazer uma comparação com a definição de religião e com o espiritismo. O espiritismo é uma instituição religiosa? Tem alguém que represente a doutrina espírita no mundo, que assine pela doutrina espírita? Ô Rose, veja Isso, faz favor. Tem alguém que represente o espiritismo a nível mundial? O espiritismo dá carteirinha de espírita? O espiritismo dá certificado? Que o católico tem um certificado, eu sou católico. Quando eu fiz minha primeira comunhão, eu ganhei um certificado. Quando eu fiz minha crisma, eu ganhei um certificado. Toda vez que eu faço qualquer coisa dentro da doutrina católica, eu ganho um certificado. A doutrina espírita dá a vocês algum certificado? Vocês têm como provar para mim que vocês são espíritas por algum documento, qualquer coisa assim? Não, não tem. Não tem. Porra, tudo bem? Não tem. Ou seja, não existe uma instituição legalizada que se diz doutrina espírita. Existe a FEB, que é a Federação Espírita Brasileira. Mas a FEB, ela não congrega todas as casas e todos os institutos que se dizem espíritas. Tanto é que tem muita casa espírita que não é federada. A FEB é uma representação do movimento espírita, de um determinado movimento espírita, mas não o todo da doutrina espírita. No mundo inteiro, por exemplo. Né? Então, nós não temos uma instituição que represente os espíritas. Outra coisa. Temos fiéis seguidores? O que é um fiel seguidor? O que é uma pessoa fiel a uma doutrina? Que participa sempre e defende essa doutrina. Quando a gente usa a palavra fiel, a gente concebe que existe um outro termo, chama-se infiel. Não é? Porque todo termo tem que ter o segundo termo. Quem não é da doutrina espírita, nós consideramos infiéis? Não vão para o céu? Esses não vão. Quem não for espírita não vai para o céu. São os infiéis. É assim? Não. Isso é sinal, gente, que a doutrina espírita não exige de vocês fidelidade à doutrina espírita. Vocês são livres. Vocês podem sair pelaquela porta amanhã e ir lá para o culto evangélico, assistir um culto evangélico e amanhã depois vocês estão aqui assistindo o culto espírita. Não tem problema. Tanto é que quase 70% dos espíritas brasileiros são católicos. Frequentam normalmente casos dentro da igreja católica. Não tem problema nenhum. Não se exige fidelidade. Estão entendendo? Então, novamente, o espiritismo não se encaixa em mais esse termo. Outra coisa, que segue uma determinada teologia. O que é teologia? Teologia tel é Deus. E logia é estudo. É estudo de Deus. Onde é que se estuda Deus? Onde você vai buscar a base para estudar Deus? Bíblia. Primeira coisa. Na verdade, é uma das bases onde se estuda Deus. Bíblia. E o que tem na Bíblia? A Bíblia tem as verdades passadas por Deus. Estão entendendo? Porque se vai estudar Deus, você tem que ter certeza que aquilo que está estudando sobre Deus é verdade. Isso é teologia. Estudo das verdades de Deus. Mas tem outros livros que contêm as verdades de Deus, não tem? Quais são os outros livros? O Alcorão é um. O Alcorão também é um livro sagrado que contém as verdades de Deus.
Bom, se o Alcorão tem as verdades sagradas de Deus, mandadas por Maomé, então a Bíblia não tem toda a verdade. Não é verdade? Parece até um... né? Não tem toda a verdade. Onde tem outros livros? Por exemplo, o Bhagavad Gita é um livro é um livro sagrado que contém verdades, que formam uma religião, onde é estudado Deus. O Espiritismo tem um livro sagrado onde se estuda Deus? Não me digam que é o Livro dos Espíritos. Porque assim, gente, quando se tem um livro sagrado de Deus, é porque essa verdade está pronta. Você não pode contestar. Não pode contestar. O que está na Bíblia ou no Alcorão vem de Deus. E se vem de Deus, uma inteligência onipresente, onipotente, onisciente, une um monte de coisa, é porque lá é tudo verdade. Então não tem contestação. Nós temos algum livro dentro da doutrina espírita em que a gente não pode contestar? Não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O Espiritismo, dentro da ideia de filosofia, exige que você duvide. Porque é a dúvida que vai te levar à busca do conhecimento verdadeiro. Então, o Espiritismo não tem teologias. Pelo contrário, o Espiritismo tem alguma coisa chamada filosofia, que até a palavra é igual, mas não tem absolutamente nada a ver. Mas que pode ser substituído. Aliás, deve ser substituído. Porque todas as teologias que se põem no mundo criaram religiões. E as religiões cegam as pessoas. Elas não podem falar nada que não esteja contido dentro daquele livro. Senão é herege. E pessoas foram queimadas por isso durante a nossa história. O Espiritismo faz com que você realmente duvide disso aqui. Então nós não temos teologias. Não tem estudo de Deus aqui. Apesar de a gente ir buscar uma série de conhecimentos da criatura Deus, nós não vamos estudar Deus aqui. Porque os Espíritos dizem que nós ainda não temos sequer conhecimento para entender Deus. Estamos muito longe. Muito longe. Outra coisa, nós temos ritos aqui dentro do Espiritismo? Não, não tem. Ninguém usa rosário, não precisa. Não tem santos, não tem batismo. Né? Talvez vocês vão ter que ir para o inferninho, passar um tempinho lá, porque quem não é batizado tem que passar para o inferno. Mas é um risco que vocês correm. Todo mundo corre o risco de estar aqui. Né? Não temos ritos nenhum. Então também não se aplica ao Espiritismo. E o último, sacerdotes. Tem sacerdotes? O que é um sacerdote numa religião? É aquele que fala em nome de Deus. Tem alguém dentro do Espiritismo que fala em nome de Deus? Ou fala em nome dos espíritos superiores? Tem. Tem os médios. Mas tudo tem contestação. Né? Também não temos sacerdotes. Não temos. Então é óbvio que o IBGE estava correto. O Espiritismo não cabe dentro dessa definição de religião. Ou seja, o Espiritismo não é uma religião. E aonde que entra essa coisa da religião? Existe uma diferença na palavra uma religião, que é um sujeito, e a palavra religião, que pode ser um adjetivo ou até um substantivo. Religião, a palavra religião, a definição da palavra religião é outra coisa. Uma religião era aquilo, que é o que acontece no mundo hoje. São as religiões do mundo. Mas religião, o que é? Religião significa, vem do latim, significa religar, ou religar, voltar a ligar. Significa ligar, fazer a conexão sua com Deus. Nós não temos bem esse entendimento. E a gente, de acordo com os Espíritos, a gente jamais se desligou de Deus. Pelo contrário, nós temos o DNA dessa fonte geradora em nós. Mas tudo bem, porque eu estou trazendo vocês aqui, vocês estão iniciando um processo de aproximação com a espiritualidade. E espiritualidade detona entender Deus. Ou preconceber uma criatura como Deus.
Então tudo bem, até aceitável. O que mais que diz a definição da palavra religião? É uma crença na existência de um poder ou princípio superior. Ok, a gente acredita. A gente acredita que nós não estamos aqui por acaso. Que nós viemos de um poder, de um princípio único. Deus. Tudo bem. Sobrenatural. Aí é uma questão de entendimento, né? A gente entende que Deus não tem nada de sobrenatural. Aliás, não existe nada sobrenatural. Porque a palavra sobrenatural corresponde a algo que não é natural. E a gente sabe que tudo que existe, tanto nesse universo físico quanto nos universos paralelos dimensionais, tudo é ciência. Tudo é natureza. Tudo. Nós ainda não temos a capacidade de compreendê-los. Mas tudo faz parte da natureza. Tudo é natural. Não tem nada sobrenatural, mágico, santo. Isso não existe. Mas tudo bem, aceitamos. E aí vem a principal coisa, que é o que realmente encaixa o espiritismo dentro de uma religião. Diz assim: alicerçado a um código de conduta moral para o aperfeiçoamento humano. Ok. Aí sim. E assim funciona para todas as religiões. Todas as religiões do mundo têm um código de conduta moral para melhoramento do ser humano. Tem. Pode procurar. Aliás, a religião que nós mais conhecemos é o catolicismo. O catolicismo é uma das religiões que menos exige esse código de conduta. Menos exige. Quem é católico aí? Pode levantar a mão. Eu sou batizado? Por que não? Eu tenho uma vantagem contra vocês que são espíritas de inocência aí, né? Se eu chegar lá em cima, se eu apertar, eu vou dizer, não sou espírita, eu sou católico. Eu sou católico. Eu posso jogar nos dois times. Não vai ser perfeito. Por que não? Porque não é perfeito, você não tem como esconder lá no festival aquilo que você não é. Não vai dar isso. Vai dar isso. Quer dizer que eles estão me vendo aqui? Mas e se eu for bem falso? Se aqui eu for falso, se eu disser, eu sou espírita, mas no fundo, eu sou católico. O detector fake news lá é melhor. Vamos pular essa parte aí. Então, gente, percebam, para quem é católico sabe, né? Eles não, quando você peca, vamos dizer que você fez um pecado. Como é que se trabalha um pecado dentro da Igreja Católica? Você vai lá, chama o padre, conta para o padre, não tudo, algumas coisinhas daquilo que você fez, né? Às vezes, eu me lembro do meu tempo que a gente fazia uma relação de pecado, né, quando era piazão, né? E faltava, você não ia ficar lá em um minuto, você contava tudo, né? E o padre ficava esperando. Você fazia uma relação de pecados que você não cometeu, para dar um pouco mais de linguiça no negócio, encher um pouco mais, né? É assim que funciona. Você vai lá, conta para o padre, não, vai lá e reza uns 80 Ave Maria e umas 50 Pai Nosso, de joelho. Na nossa época era no máximo 10. Eu só pegava assim, de 80 e 50. E tá pronto. Tá resolvido. Ou seja, não te exige melhoramento nenhum. Aí você volta durante a semana, continua traindo, né? Continua fazendo a mesmíssima coisa que você fez. No final de semana você volta lá, bate mais um papo com o padre, põe mais um dinheirinho lá e tá tudo certo de novo. Estão entendendo? Mas o código de conduta da Igreja Católica existe. Ele existe. Quem é que trouxe esse código? Primeiro, Moisés. Depois, quem aperfeiçoou de forma profunda, Jesus. Ele existe. Mas, como tudo se ajeita na vida, e por quê? Porque é uma religião que não quer perder fiéis. Então você não força muita coisa. O Espiritismo tem um problema. O Espiritismo tem um problema. Ninguém vai forçar você a nada.
Quem vai forçar você a buscar um melhoramento como pessoa e como ser humano é a tua consciência. E isso vai doer. Porque aos poucos você vai entendendo a responsabilidade que o conhecimento te dá. E aí você vai se perguntando, e agora? Porque a coisa vai cada vez afunilando mais. Né? E aí você vai começar a se perguntar, mas peraí, o que eu fiz até hoje para me melhorar? E aí a gente vai em busca. É isso que o Espiritismo faz, sem pressão. Não precisa pressionar ninguém. Então, doutrina espírita, segundo o Kardec, olha, o Livro dos Espíritos nasceu como uma filosofia, tá? O Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência da observação, e percebam que ainda ele não fala de religião, tá? O Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ela consiste na relação que se estabelece entre nós e os espíritos. Isso é o estudo científico da doutrina espírita. A relação nossa com o mundo dos espíritos. E aí tem a base científica, né? Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dinamam, né, que vêm dessas mesmas relações. Como filosofia. O que é filosofia? Porque a doutrina espírita não é teologia, é filosofia. Então a gente tem que entender o que é filosofia. O Mário seria muito melhor para explicar filosofia que eu, porque ele já estudou filosofia. Mas vamos lá. Vamos tentar ser rápido, porque eu tenho 5 minutos. Filosofia. A palavra filosofia significa amor ao saber. É isso que significa a filosofia. Amor ao saber. E o Platão, que definiu bem filosofia, ele diz assim: é a busca do conhecimento. E foi o Aristóteles, que era discípulo de Platão, e colocou uma palavrinha a mais. É a busca do conhecimento lógico. Aí ferrou. Ferrou. Ela não é exata, né? Ela não é exata. Eu chego lá. Veja bem. Porque buscar conhecimento você pode buscar em qualquer lugar. Inclusive na teologia. Mas lógico, aí muda de figura. Muda de figura. Porque a filosofia entende que a verdade ela é uma só. E ela é absoluta. Como nós somos seres imperfeitos ainda, nós não temos a capacidade de ir até a verdade absoluta. Né? Nós não temos conhecimento hoje de como é que sai daqui e vai a Sirius. Nós temos que andar aí por 80 mil anos dentro de uma nave espacial andando na velocidade da luz. Vocês sabem como é que faz isso? Não. Mas Sirius está lá. E o pessoal de Sirius está aqui, visitando a gente, volta e meia. Nós não temos o conhecimento dessa verdade. Por isso, filosofia. Mas nós vamos descobrir. De uma forma lógica. Cara, isso muda tudo dentro de uma religião, dentro de uma doutrina. Porque se você está lá no catolicismo, eu já estou chutando o catolicismo, mas eu não tenho absolutamente nada contra, né? E você faz uma pergunta assim, olha, Maria concebeu Jesus virgem? Concebeu. Por quê? Como? Coisas de Deus. Está feita a resposta. Você saiu alguma resposta? Você saiu. Dogma de fé. É um dogma. Você saiu uma resposta. Você não ficou sem a resposta, tá? Na filosofia não funciona assim. A resposta tem que ser lógica. E tem que gerar conhecimento. Então, tem que ter uma resposta explicando como isso aconteceu. Se não existe, é porque não tem relação com a verdade. Deixa fora. Isso está dentro do Espiritismo. Isso é conceito base do Espiritismo. Se nós estamos aqui tentando entender e estudar o Livro dos Espíritos, isso tem que estar muito presente na nossa cabeça.
Porque qualquer coisa que tiver no livro dos Espíritos que não esteja em conformidade com a ciência, e o Kardec disse isso, deixa de lado. Para por aí. Mas vai ter situações em que a gente vai estudar aqui, em que os Espíritos são claros. Eles dizem assim, ó, por enquanto não adianta explicar. Porque o nosso nível de conhecimento ainda não chegou a ter a capacidade de entender essa verdade. Entender? Isso é filosofia. E ainda bem que o Espiritismo nasceu assim. Porque dá a nós uma ideia de seriedade. Seriedade. A gente vai, com certeza, ter uma resposta. Se você não entendeu, é porque você ainda não tem essa capacidade. Mas a resposta vai aparecer. Né? O Espiritismo, então, segundo Kardec, podemos defini-lo assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, a origem dos destinos dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, a doutrina espírita, ela tem 5 bases, que às vezes vira 6. Mas é assim: primeiro, Deus; segundo, imortalidade da alma. Esses 2, todas as religiões têm. Todas. Para ser uma religião, para ser base espiritualista, tem que ter Deus e imortalidade da alma. Continuidade. Ele morreu, o corpo fica e a gente vai para frente para algum lugar. Mas não morre. A morte mesmo não existe. Tá? Agora, a reencarnação, não são muitas que tem. E a doutrina espírita tem a reencarnação como princípio básico. Sem você entender a reencarnação, você não vai entender a doutrina espírita. Isso tem que estar bem claro. Mediunidade, ou seja, a capacidade de comunicação com outro lado, com outra dimensão, com outro mundo, né? Pluralidade dos mundos habitados, ou seja, os espíritos vivem em todos os mundos que você possa conhecer. E eles se interagem. Uns daqui vão para lá, para Júpiter, outros lá de Saturno vêm para Júpiter, de Júpiter vêm para a Terra e assim por diante. Dependendo do grau evolutivo que esses espíritos têm. Por exemplo, de Júpiter para cá pode vir. Daqui para Júpiter é um pouco mais difícil. Porque os espíritos que estão em Júpiter já estão num nível de evolução muito maior do que nós. Então, se nós fôssemos para Júpiter, a nossa cabeça iria de ponta, assim. Porque nós não teríamos capacidade de viver dentro daquele nível de afinidade. Não. Eles podem, eles adensam, nós não. Então, tem algumas restrições. Mas todos os espíritos têm a capacidade de viver em vários mundos. E a doutrina espírita se torna a religião por quê? Mas ela se torna depois. Primeiro ela tem base aqui, ó. Isso, como eu falei, a gente é muito importante. Ciência e filosofia. Ou seja, é uma base concreta, sólida, que depois vai explicar processos religiosos de espiritualidade. O Evangelho. Tá? Muito bem. Vamos dar um exemplo bem rápido do quanto isso é importante. Do quanto a doutrina espírita pode avançar em estudos mais aprofundados sobre diversas áreas, porque tem essa base firme. Por exemplo, a ausência de humildade. Eu venho aqui como um pastor, porque já me chamaram de pastor várias vezes, tudo bem, a gente aceita, não tem problema. E vou falar para vocês sobre bem-aventurados os pobres de espíritos, que Jesus vai trazer no Sermão da Montanha. Eu vou falar sobre o Evangelho. E vou explicar para vocês que quem é humilde é muito mais feliz. É o que Jesus falou. E a gente fica pensando, mas como isso pode? Aí vocês saem aqui acreditando. A doutrina espírita não quer que vocês acreditem. Ela quer que vocês saibam que isso é lógico. O que acontece com uma pessoa que não é humilde? O Emmanuel vai dizer isso aqui, ó. Aí se congrega religião, espiritualidade, filosofia e ciência. O que acontece com uma pessoa que não é humilde? A ausência de humildade. Ela tem o que o Emmanuel chama, no livro Pensamento e Vida, de enquistamentos de sentimentos. Começa a ter problemas de sentimentos. Ela é uma pessoa orgulhosa. Pessoa que não é humilde é uma pessoa orgulhosa. É uma pessoa invejosa. É uma pessoa egoísta e uma pessoa que produz mágoa. Porque ela não tem tudo o que ela quer. Uma pessoa humilde é assim. Não humilde é assim.
Quando ela tem esse tipo de comportamento, ela gera uma tensão psíquica. Ela começa a pensar, ter pensamentos problemáticos. Ela entra às vezes em desespero, porque como é que pode? Eu não faço parte da elite, trabalho no software da elite, e sou um cara super inteligente, um cara super... Por que não me colocam lá? Ela entra em desespero. Ela tem desespero, ciúme, porque trocam ela, e ela é uma pessoa extraordinária e trocam ela. E ela tem ciúme. Ela tem medo, ela tem intemperanças, às vezes ela fica brava, às vezes ela perde o estribeiro, como a gente diz aí. Isso tudo são comportamentos psíquicos que vai gerando uma somatização no corpo físico. Olha como uma coisa vai desencadeando outra. Tá? E essa pessoa que às vezes tem uma depressão, qual é a causa da depressão? A causa da depressão é medo que veio do orgulho, que veio da falta de humildade. Vocês estão entendendo? Isso aqui, ó, é religião. Bem-aventurados os pobres de espírito. Isso aqui é filosofia. Por quê? E o resto aqui é ciência. Tem alguma outra doutrina que faz e explica assim? É difícil. De forma lógica, veja, gente, eu estou só dando um tapa aqui nesse negócio, tá? Para vocês entenderem um pouquinho do porquê que a doutrina espírita tem essa base. Mas se eu me aprofundar, eu posso explicar exatamente para vocês todo esse processo. E aí vem o teu juízo, a tua consciência. Você quer ter depressão? Não. O que você tem que fazer? Ser mais humilde. E nesse processo vocês vão se melhorando. E vão vivendo mais tranquilos, mais felizes, mais leves. Porque vão adquirindo valores que estão na religião. Nesse código de moral que todas as religiões têm. Que todas exigem. Mas nenhuma força a nossa consciência a melhorar como pessoa. A doutrina espírita faz isso. Deu para entender? Então, resumindo, filosofia é a doutrina espírita, por quê? Porque foca-se nas consciências morais que ocorrem entre os relacionamentos do mundo espiritual e estuda as comunicações. Ciência é o conhecimento do mundo invisível que vivemos embebidos. Expõe as leis que governam o mundo invisível e os seus relacionamentos com o mundo corpóreo. Religião. O espiritismo é uma religião, não é uma religião constituída de cultos, ritos ou templos de maneira como normalmente concebemos. Ela constitui religião verdadeira numa religião natural, que tenta alcançar Deus diretamente através do coração, porque a sua fé é baseada na razão e a sua moral é cristã. Nós temos base cristã porque é Jesus que montou todo esse processo espiritual que nós estamos recebendo aqui. Muito bem? Ok, gente. Aqui estão as bases. Segundo Chico, a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Se tirarmos a religião, fica um corpo sem coração. Sentimento. Se tirarmos a ciência, fica um corpo sem cabeça. Nós não pensamos direito. E se tirarmos a filosofia, fica um corpo sem membros. Não sabemos nem aonde estamos, nem para onde estamos indo, nem para onde estamos chegando. Tá? Muito bem. Aqui estão os 4 livros. Esse é o livro dos Espíritos, que nasceu como filosofia. Depois vem o livro dos Médiuns, que vai explicar a parte científica do Espiritismo. E depois vem o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai trazer o Espiritismo com base cristã. Nós vamos estudar o livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos é, basicamente, filosofia. Então, vocês vão vir aqui, vamos trabalhar religião. Vai ter momentos que nós vamos falar sobre religião, sem dúvida. Porque Jesus vai estar presente. Não tem como. Tá? Mas o nosso trabalho aqui é racional. É explicar com razão perguntas que estão na nossa cabeça. Tá? Muito bem, gente. Se o Espiritismo, isso que foi eu que escrevi, para mim não esquecer. O Espiritismo é uma religião ou não? Se você vai se identificar como religiosamente, um espírita ou não, pouco importa. Se você sair daqui dizendo que você é espírita, se da religião espírita, show de bola. Fica à vontade, tá? O importante mesmo é não deixar o lado ruim da religião,
o lado que fecha acontecer no Espiritismo. Isso não pode acontecer. Porque parte da beleza do Espiritismo é justamente que não há um líder, um dono, uma autoridade máxima. Cada centro espírita cuida das suas belezas. Eu conheço muito centro espírita. O Mário conhece talvez até mais que eu. Cada uma tem um processo de trabalho. Mas tem uma base, que é o Espiritismo. Não se preocupe com a sua religião. Não se preocupe se for católico, muçulmano. Preocupe-se em ser uma pessoa de bem. Esse é o nosso maior desafio. É a nossa maior busca. Beleza, gente? Hoje eu passei 2 minutos, tá? Mas tá bom. Você vê que vocês já estão abrindo a boca aí. Eu até acelerei um pouquinho, né? Pra ver se eu terminar o negócio. Eu falei sozinho hoje, tá? Semana que vem nós vamos falar um pouquinho mais de filosofia. Porque a gente precisa aguçar a filosofia em vocês, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre o filme Matrix. Já assistiram o filme Matrix? Todo mundo já assistiu? Quem não assistiu, assista esse fim de semana. Vai chover mesmo. Então, não tem mais para emprestar no preto, né? Porque o filme é de 1999. Então eu tinha locadora lá. É um filme, gente, que tem muito a ver com doutrina espírita, tá? Então a gente vai começar a trabalhar a filosofia por aí. Depois a gente vai falar sobre os precursores do Espiritismo, a gente vai falar sobre o Allan Kardec, como é que ele montou o Livro dos Espíritos, e aí a gente vai entrar no Livro dos Espíritos. Tudo numa sequência lógica, tá bom? Beleza? Então vamos fazer a nossa oração e o nosso agradecimento. Vamos agradecer então a essa nossa oportunidade de trabalho, oportunidade de nos unirmos aqui nesse local, preparado pela espiritualidade, com muito carinho. Que esses fluidos que hoje nós recebemos aqui, dos nossos amigos espirituais, a gente possa levar à frente, para a nossa casa, para os nossos familiares, irradiar essa energia por todos os lugares onde a gente pisar, onde a gente tocar. Que a gente possa também levar isso para o nosso ambiente de trabalho, para as nossas relações humanas, e que aos poucos a gente vai se sentindo um ser unidos a Deus, unido a Jesus, aos espíritos que nos amam tanto. Que assim seja.